Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, boa noite. Você está entrando no programa Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Mauro Dom Pedro. Pessoal, hoje infelizmente a nossa amiga Cris de Pascoal não estará participando. Ela retornará na próxima semana, no próximo programa Despertos. Né? E hoje aqui estaremos estreando mais um novo convidado, né? No nosso quadro de entrevistados. Ele que é locutor, apresentador, professor de artes marciais, instrutor de yoga, um dos criadores do método Yoshido e presidente da Associação Ufológica Ponta-Grossense, uma entidade sem fins lucrativos situada na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, que tem por objetivo estudar e pesquisar o fenômeno OVNI na região dos Campos Gerais, sendo o tema de hoje os casos ufológicos no Paraná, que nosso convidado estará nos apresentando aqui no programa Despertos. Boa noite, Juliano, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Mauro, boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. É um grande prazer estar aqui nesse programa. Ok, maravilha. Trazer para vocês um grande conhecimento aí, né, dos fenômenos que ocorrem aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Ok, maravilha. Seja bem-vindo aqui, Juliano. Vamos lá, a primeira pergunta. Juliano, você pode nos dar um resumo rápido sobre a manifestação do fenômeno OVNI na história da humanidade e seguindo até o tempo presente? Com certeza, né? Como os estudos detalhados dos antigos registros das antigas civilizações, nós podemos constatar que o chamado fenômeno OVNI, né, objeto voador não identificado, já se manifestava nos céus, de modo que muitas dessas aparições ficaram registradas em documentos, quadros, pinturas. Portanto, essa manifestação é tão antiga quanto a própria humanidade, ou até mais. Né? No século XX, nós podemos citar aí, no século XX, que a partir de 24 de junho de 1947, né, quando o piloto norte-americano Kennedy Arnold avistou, enquanto voava sobre o Monte Rainier, no estado de Washington, nos Estados Unidos, uma formação de misteriosos objetos voadores. Esse dia ficou conhecido como o Dia Mundial da Ufologia Moderna, né? Relatando também que na Segunda Guerra Mundial, vários pilotos também já manifestavam, né, o conhecimento de ter visto esses objetos. E então, 1947 é o dia do avistamento de Kennedy Arnold, né? Que podemos dizer que assim iniciou a era moderna dos discos voadores, os chamados objetos voadores não identificados, né? Lembrando que a partir de 47, né, mesmo alguns governos investigaram esse fenômeno dos OVNIs, como o governo dos Estados Unidos, que durante 22 anos coletou informações para análise, porém não chegando a uma conclusão definitiva sobre a origem desses OVNIs, entre aspas, porque a gente sabe muito bem que não só o governo dos Estados Unidos, como do Chile, da França, Uruguai, Argentina, entre outros, inclusive o Brasil sabe muito bem a origem desses objetos voadores não identificados. Ok. Juliano, e sobre as aparições de OVNIs na cidade de Ponta Grossa, aí no Paraná? Há quanto tempo isso acontece? E existem registros antigos sobre isso? Você pode nos detalhar mais a respeito, por favor? Sim. O fenômeno OVNI em Ponta Grossa, a manifestação era mundial em todo o mundo, né? Ponta Grossa não ficaria de fora, né? Não seria uma exceção. Mediante uma pesquisa realizada pela historiadora e professora Maria Isolde Waldman, que também faz parte da nossa associação, né, por meio de consulta em antigos jornais da cidade, na Casa da Memória de Ponta Grossa, se tornou evidente e claro que o fenômeno OVNI há muito tempo já se manifestava nos Campos Gerais, na cidade de Ponta Grossa. Existe registro nos locais, né, nessa Casa da Memória, segundo ela pesquisou, que em 1918, né, já se manifestavam esses objetos voadores aqui na cidade de Ponta Grossa. Mas isso não significa que em 1918 iniciou aqui em Ponta Grossa, pode ter sido bem antes, né? Nós estamos falando aqui um registro em jornal, marcado na época,
que segundo ela pesquisou, né? E nas décadas seguintes, né, esses fenômenos intensificaram. Muitos pontagrossenses, aliás, centenas de pontagrossenses, começaram a avistar esses objetos aqui em Ponta Grossa, em região dos Campos Gerais. Aí surgiu a necessidade, com essa manifestação, grande manifestações desses objetos, né, surgiu a necessidade de formar grupos para pesquisar esses fenômenos, né. Em 1952 foi criado, então, né, uma associação chamada Associação Pontagrossense de Amadores de Astronomia. A partir dessa data, esses integrantes, né, eles criaram essa associação para fazer assim, observações celestes de astronomia. E, claro, no decorrer das décadas, dos dias e dos meses seguintes, houve grandes manifestações, e eles eram chamados na época, né, nessa época, para fazer esses tipos de investigações, para dar um esclarecimento, já que não tinha outras pessoas, né, com capacidade de dar uma interpretação, né. Então, em 1954, houve uma aparição, né, bem de dia, de uma luz bem resplandecente aqui, que as pessoas entraram em pânico. Dessa associação foi chamada para fazer uma pesquisa bem ampla, né, e foi identificado esse objeto, né, era o planeta Vênus, que em certas épocas aparece brilhante, mas como muitas pessoas não tinham conhecimento, né, isso trouxe um pânico para as pessoas, né. Ou seja, né, aquilo que é desconhecido traz uma certa, digamos assim, influencia negativamente na população local, né, que não, como nunca avistou esse tipo de nave, né, ou nunca observou esse tipo de fenômeno, isso realmente as pessoas ficam completamente, digamos assim, querendo buscar respostas. Isso é verdade, né, Juliano? Com certeza, né? As pessoas, muitas nas nossas pesquisas atuais também, né? Que daí, a partir dessa data, essa associação, ela ficou responsável, né? Pela fazer pesquisa em astronomia, né? Como eles faziam, até 74, né? Em 1974, essa associação, infelizmente, ela fechou, passou os materiais dela até o predinho para a Universidade de Ponta Grossa, né? Que assumiu, né? E daí, de 74 até 1995, quando eu criei o GPUPG, Grupo de Pesquisadores Ufólogos, ficou um vazio, né? De 74 até 1995. Mas, em 1989, foi o ano que eu iniciei na ufologia, quando eu tinha 15 anos, né? Meu pai sempre falava de objetos voadores não identificados, discos voadores popularmente conhecido, que é um termo errado a gente dizer disco voador, porque nem todo objeto é em forma de disco. Claro, claro. Então, em 1989, eu lembro muito bem que eu estava aqui no bairro da Santa Luzia, onde eu moro até hoje, né? Que aqui um bairro é um dos marcos em aparições, né? Então aqui eu estava em 89, aqui na frente de casa, eu consegui ver um objeto voador que não era um avião, não era um balão, não era nada conhecido, eu tinha apenas 15 anos, me interessei pelo assunto, né? Aquela época era difícil, não tinha internet e tal, a gente começou a ler livros e tal. Fui um pesquisador de 1989 até 95 solitário, né? Como diz. Aí encontrei, né, em 1995, quando surgiu a necessidade e a ideia de montar um grupo mesmo, né? Encontrei uns amigos meus que também já tinham muitas experiências de avistamentos aqui em Ponta Grossa, aqui, e resolvemos formar esse grupo chamado GUPG, Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa. A partir de 1995, né? Até 1995 e 97, nós fizemos umas pesquisas bem interessantes, na pesquisa chamada pesquisas de campo, né? Mas como aquele tempo era difícil para nós, a gente era mais assim, novo, tal, a situação financeira também não colaborava com a gente, não era igual hoje, que todo mundo tem um celular, né, uma câmera. A gente tinha uma câmera de filme, né, para revelar, então não era fácil, a gente conseguiu, né, ir fazer essas pesquisas, então foi difícil no começo, né? Juliano, como se iniciou a pesquisa de OVNIs em Ponta Grossa por parte dos grupos e demais interessados no assunto? Então, a pesquisa começou, né, como eu te falei, o interesse surgiu em 1989, quando eu vi um objeto, né? Eu não era assim muito de acreditar, eu escutava as histórias do meu pai e tal, assim,
Daí, em 89, eu vi o objeto voador não identificado, que não era um avião, não era um balão, não era nada conhecido. Comecei a ter interesse em pesquisar. Comecei a ler livros, procurei, né, tal. Como não tive muito apoio, aqui em Ponta Grossa também não tinha muito apoio nessa área, né, não tinha muito o que fazer. Em 1995, somente, né, que surgiu o interesse de eu montar um grupo, né, porque eu encontrei outras pessoas com o mesmo interesse que o meu, que tiveram também avistamentos, assim como o meu. Aí, em 1995, no Núcleo Santa Luzia, exatamente onde eu vi o objeto, né, nós reunimos amigos, movido pelo profundo interesse de investigar esses OVNIs, fundamos um grupo chamado GUPG, Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa, né? A partir de 95 até 2004, esses grupos estiveram atuantes. Em 2004, aí surgiu o que nós chamamos hoje de Associação Ufológica Ponta-Grossense, que é uma reunião de todos esses grupos, né? Sobre os grupos ufológicos de pesquisa de OVNIs em Ponta Grossa, você pode nos contar algo? Quando eles surgiram e quantos integrantes possuíam? Então, esses grupos surgiram a partir de 95, né? Primeiro que surgiu aqui, que nós temos registro, né? Se tiver outro em Ponta Grossa, nós não tivemos conhecimento. Surgiu primeiro o GPUPG, Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa. Aí, em 97, surgiu o CEL, Sociedade para Estudo de OVNIs, surgiu o Terra UFO, surgiu o GUP, que é o Grupo Ufológico Ponta Grossense, né? Que teve aqui. E, dentro desses grupos, tiveram vários participantes, né? Chegou uma época que reunia todos esses grupos juntos ali, numa reunião e tal, chegava a reunir mais de 100 pessoas. Mas, como é dito feito, né, nem todas essas pessoas participavam, né, todos os dias ali, eles participavam de nome, mais de nome, né. Mas digamos assim que existia, né, umas 20 pessoas que faziam o trabalho, né, de pesquisa de campo, de pesquisar todos esses fenômenos que ocorriam aqui em Ponta Grossa, né. Ok. Aí, em 2004, né, como eu te falei, em 2004, surgiu a necessidade de nós unirmos todos esses grupos, né, formarmos uma associação, criarmos um registro em cartório e pegarmos o CNPJ, porque naquele tempo a gente era bem mais, assim, novo, não tinha conhecimento como fazer isso, né, fizemos o trabalho até do contador. Nossa. Nós que fizemos, fomos lá na Receita Federal, chegamos na Receita Federal, eles não sabiam catalogar a gente em qual categoria colocar a nossa entidade, entendeu? Entendi. Deu um probleminha ali, mais Bom, tarde, né? Bom, então, Juliana, você já disse bem sobre os grupos, sua formação, há quanto tempo já existe um grupo de pesquisa de OVNIs aí em Ponta Grossa, tá? Agora, depois disso, Juliana, surgiram mais grupos, além desses que você nos contou, e também surgiu uma outra entidade, ou entidades de outras cidades. O seu grupo também interage com entidades de outros estados do Brasil. Pode contar um pouquinho para a gente? Olha, antes de nós montarmos a associação, como dito, a Associação Ufológica Ponta-Grossense, que foi exatamente no dia 4 de março de 2004, quando criamos a associação e assim ficaram todos os grupos integrados dentro dessa associação, né? Antes, quando eu estava com o GPUPG, com o CEL, Terra UFO, todos, digamos, separados, entre aspas, né? Porque a gente vivia trocando figurinhas, informações. A gente, sim, claro, manteve palestra, até trouxemos o Rafael Cury, Carlos Machado, né, num ciclo de palestra que teve aqui, né, na Usina do Conhecimento. Tivemos contato com grupos de Curitiba, de outras cidades, de outros estados. Tivemos, sim, uma integração. Mas, a partir de 2004, quando surgiu a Associação Ufológica Ponta-Grossense, todos esses grupos, né, que eram separados, se unimos só num grupo, né? Formemos a associação. A partir de 2004 até a época atual, somente a Associação Ufológica Ponta-Grossense, né, está fazendo esse tipo de pesquisas aqui na cidade de Ponta Grossa. Claro que a associação ela mantém contato com outros grupos, mas a pesquisa dentro de Ponta Grossa e região dos Campos Gerais é somente a Associação Ufológica que está fazendo.
né? Entendi. E quanto aos projetos de pesquisas da AUP para o futuro, o que vocês planejam referente à pesquisa ufológica nos campos gerais? Então, para esse ano nós temos uns projetos bem, né, marcantes, bem interessantes, né? Nós estamos aí querendo fazer uns ciclos de palestra, né, para retornar, digamos assim, as pesquisas, porque devido ao nosso trabalho em outros setores, eu tive afastado um pouco, alguns membros também, né, que formaram a associação, eles se dispersaram, entendeu? Um casou, outro foi para outra cidade e tal. Daí agora, nesse ano, nós estamos retornando às pesquisas, nós estamos retornando a fazer os projetos, e os projetos bem interessantes, palestras, nós vamos fazer ciclos de palestra, a gente vai fazer vigílias, como a gente já foi fazer agora, esse ano nós fizemos 2 vigílias, né? Tivemos um outro acontecimento que interrompeu a nossa 3ª vigília, que ia ser no Parque do Vila Velha, né, aqui na cidade de Ponta Grossa, que é um dos lugares, né, de ponto turístico e um dos lugares que também mais aparece em Ponta Grossa. Ponta Grossa tem 3 lugares que mais aparecem, aqui no núcleo Santa Luzia, os bairros que compõem aqui o Chapada, conhecido como a Chapada, o Parque do Vila Velha, né, e a Represa do Alagado. São os 3 lugares que, segundo as nossas pesquisas, mais aparecem esses objetos voadores não identificados. Por que que aparece? A gente ainda não sabe. Ok, então, perfeito. Bom, pessoal, nós vamos chegando aqui ao final da nossa entrevista com o nosso convidado, Juliano, mas é a primeira de muitas entrevistas, ele vai trazer muita coisa legal, vai trazer muita informação que vem a agregar aqui para aumentar o conhecimento geral, tá bom? Bom, Juliano, é o seguinte, como estamos chegando aos momentos finais, por favor, deixe suas considerações finais e seus contatos para quem queira entrar em contato com vocês, para conhecer um pouquinho mais sobre a Associação de Ufológica Ponta Grossense. Por favor, fique à vontade. Ok, Mauro. Então, nós vamos deixar aí um agradecimento a você, né, a Cris, né, por estar trazendo a gente para demonstrar aí um pouco da ufologia pontagrossense, né, avisando a todas as pessoas aí que Ponta Grossa, como poucas pessoas sabem, é um dos lugares que mais aparece, né, OVNIs no Paraná e no Brasil, e isso vai ser divulgado ainda através de muitas outras matérias que a gente vai estar aqui, né, passando em primeira mão para o programa aqui de vocês, e para todos os seus ouvintes, e deixando um agradecimento todo especial a todo mundo que estiver ouvindo, né, também, para pessoas que quiserem entrar em contato conosco, né, elas podem também acessar os nossos telefones, né, o nosso telefone é 42 98 40 03 11, né, e tem o 42 99 465358, falar comigo mesmo, Juliano Villedose. Pode achar nós através do nosso blog, né? É só procurar lá na Google, é só digitar AUPPG, que já vai cair diretamente, primeiro ali, contato ali na Google, vai cair no blog da Associação Ufológica Ponta Grossense. E também temos um canal, dois canais, dentro do YouTube. Um canal se chama Associação Ufológica Ponta Grossense, e outro canal se chama o canal Arquivo X, Casos Ufológicos Ponta Grossense. Teremos novidades mais para frente, né? E aguardamos aí que todos entrem em contato conosco. Bem, Juliano, nós é que agradecemos a você por trazer e dividir o conhecimento aqui com os ouvintes da Rádio ECL e do programa Despertos. Bem, e trazendo também um pouco mais de como que é o cenário ufológico aí no Paraná e em específico a cidade de Ponta Grossa. E lembrando aqui aos nossos amigos ouvintes que ele estará retornando com mais assuntos e mais temas interessantes aqui no nosso programa. Bem, pessoal, tchau, tchau. Até o próximo programa Despertos. Acabamos de apresentar Programa Despertos.